conteúdo mais do que suficiente para se perceber o conteúdo, passando aqui o pleonasmo, o teor da nossa conversa. Já tivemos a bela apresentação do Horizonte Zingambante. Parabéns mesmo por esta atuação e espelha muito bem os malefícios da fofoca no ambiente laboral. E tivemos também esta peça aqui, feita pelo nosso colega Ivo. Mas aqui no nosso estúdio estão especialistas, pessoas que estão assim capacitadas para abordar a respeito desta temática que afeta a toda a gente, dentro e fora do ambiente laboral. Eu posso já apresentar os meus convidados, o Dr. Acílio Manuel, que é uma peça já conhecida no nosso programa. Boa tarde, Dr. Acílio. Como está? Psicopedagogo. O Sr. Amilcar Ndunduma, boa tarde, é consultor, formador e mentor de carreiras. Boa tarde, bem-vindo. Extensivo aos nossos telespectadores. Obrigada. Vanessa Silva é gestora de recursos humanos na ABS. Boa tarde, Vanessa. Bem-vinda. E Big Lemos, que também é conhecido aqui da nossa casa, é empresário, é conselheiro matrimonial e muitas mais outras coisas. Boa tarde, Ieda. Boa tarde mais uma vez à nossa TPA e obrigado por já estamos aqui para podermos então debater e rebater um tema muito importante que faz parte do nosso dia a dia no local de trabalho. É verdade, é verdade. Mas no local de trabalho, nos ambientes de amigos e em outras áreas, mas o nosso tema vai para o local de trabalho. E eu sei que não tem como ficar apenas para o local de trabalho, porque é algo que se estende fora de portas laborais. Nenhum dos senhores aqui usa da fofoca no seu dia a dia? Usa com sinceridade. Todo mundo aqui, de alguma forma, já passou. É só o termo, né? Fofoca, mas todo mundo aqui já teve um contato com o mesmo. Sim, sim. Todos, de uma ou outra, vamos sempre fazendo parte desta família que nós não precisamos fazer parte. Primeiro, temos consciência que fofoca é um fenómeno psicológico. Doutora Cílio, por favor, deixa-me ajudá-lo. Parece-me que o microfone está desligado. Pode trocar. Ah, já está, né? O doutor Cílio já é de casa, ele sabe como lidar com isso. Pois, eu dizia que a fofoca é um fenómeno social, cultural e psicológico, e ele ocorre em todas as sociedades. Nós não podemos dizer que a nossa é diferente das demais e que nós não temos fofoqueiros. Não, nós temos e todos, infelizmente, de uma ou de outra forma participamos. A verdade, e foi bem dito aí na peça que o Horizonte Zingambante deu-nos a ver, é que cada vez mais esta prática que denota ou que cria mal-estar no estabelecimento profissional e não só, tende a ser aprimorada. Daí é que eles falam... Ainda tende a ser aprimorada. Eles dizem que sou bem informado. E nós, na gíria, usamos o acrônimo FBI, fofoqueiro bem informado. A verdade é que o FBI nas instituições e em todas as instituições existem. Ah, é? Sim, existem sim em todas as instituições, mas temos que olhar exatamente para aquilo que é a essência da instituição. A verdade é que, como eu dizia no princípio, este fenómeno tem o cariz de mexer com informações que podem ser elas singulares como coletivas, e a verdade é que há um estímulo que o emissor, no caso o fofoqueiro, aquele que leva os rumores, que leva a informação, tem no seu cérebro, é de se sentir a pessoa mais importante ou a pessoa que detém o conhecimento de todo este grupo. E sentindo esta vontade, tendo este vetor de princípio que alimenta a sua apetência para partilhar informações pessoais dos outros e não só, ele acha que está a fazer certo. E aí é que olhamos para aquilo que é a história psicológica, aquilo que a psicologia olha, ela olha com muita atenção e vê este indivíduo como uma pessoa que requer de atenção. Ok, mas antes de entrarmos para este aspecto mais científico e, digamos, até a nível médico, né, para o cuidado, qual é a etimologia desta palavra? O que é que ela significa, na verdade? Quando é que foi inventada? Por que é que deram logo o nome fofoca? Bom, reza a história que a fofoca em si, como um termo, ela é oriunda dos povos banto, nossa zona, infelizmente é africana. Nosso? Não. Infelizmente é africana. Diz a história reza que inicialmente a fofoca foi criada para exatamente exemplificar o ato de conversa. Ou seja, foi dito.
disseram-me, ouvi dizer, era no sentido de relatar um evento. Só que com o andar do tempo, esta fofoca foi se aprimorando, Evoluiu. foi evoluindo, exatamente. E nesta evolução surgiu exatamente esse mal-estar que hoje a fofoca destrói todo um bom ambiente, e aqui podemos provar, com o exercício que foi feito pela peça, é que apenas uma informação descuidada acaba por ser disseminada rapidamente, e aquele fofoqueiro nunca ele não se sente lesado, ele pensa que ele é que está certo. A verdade é que o fofoqueiro é alguém que tem uma descompensação e ele luta a todo instante para se firmar naquele meio. Por quê? Porque ele acha que, sendo ele o vetor da informação, aquele que vai buscar e vai trazer, então o Antônio, o Joaquim vai precisar dele constantemente e ele vai ser a peça fundamental. A verdade é que ele tem uma descompensação comportamental. Opa! E já que falou que tem origem banto, eu vou passar a pergunta para os senhores todos. Então, a fofoca é algo que é cultural? É algo que é do local? É provocado pelo local e dar mais aso? E esta fofoca pode ser falta de caráter ou o próprio ambiente é que proporciona isso? Eu diria que é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Por um lado, é cultural. E como foi muito bem dito aqui pelo doutor, a fofoca não é um conceito recente. Fofoca, historicamente falando, ela sempre existiu. O que ela não teve na antiguidade, tanto é essa conotação pejorativa. Antigamente não era? Exatamente. Antigamente a fofoca era usada como um veículo de informação para educar a sociedade, para transmitir normas que se queriam no grupo, para corrigir comportamentos negativos. Ora, com a evolução, ela foi perdendo essa sua característica de matriz e foi ganhando esse aspecto mais negativo. Então, antigamente não era conotado com esse aspecto pejorativo? Exatamente. Okay. Agora, hoje em dia é. Hoje em dia, quando nós falamos de fofoca, estamos a falar de uma conversa sobre outrem na ausência deste. Detalhe, seja ela boa ou má. Ok? Porque eu estou a falar da outra pessoa. Se essa pessoa não está presente e não me autorizou a falar sobre esta questão em particular, eu estou a fofocar. É típico, às vezes, a gente confrontar um fofoqueiro e ele dizer: mas eu só falei a verdade. Ok, mas a questão não é falar a verdade, a questão é a pessoa B autorizou-te a falar sobre, e depois entra a tal questão que às vezes a conversa não é dirigida num tom positivo, mas é dirigida num tom especulativo. Que é pior. Ok? Era só A, mas depois já não é A, é A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, T, Z, né? De Gênesis e Apocalipse. Então, hoje em dia, é um pouco isso que se vive. Agora, também é muito importante não trocar alhos por bugalhos, não é? Fazer a devida destrinça. Certo. Sob pena de nós, que como se diz, nem 8, nem 80. Não podemos esquecer nunca que nós somos seres sociais. É a nossa natureza, é a nossa gênese. Nós fomos feitos para dialogar uns com os outros. Fomos feitos para conversar. Agora, quando essa troca de impressão é saudável, né? É uma troca para integração, para interação, ótimo, fantástico. O problema surge exatamente quando ela é para distorcer factos. Quando a conversa visa distorcer factos, ali já entra um problema grave. E no ambiente de trabalho em particular, isso tem impactos a todos os níveis. Desde o nível pessoal ao nível da produtividade. Pois é, e um gestor de carreira sabe muito bem. Daqui a pouco vai falar mais um bocadinho a respeito desta particularidade. Eu passo aqui para a Vanessa, que é gestora de RH. Como é que deve se agir em questão de conflitos, já como gestora? Já teve que dirimir muitas questões dessas no local de trabalho? Já. Antes de mais, antes do cultural, a fofoca é humana. É humana. Não é só uma questão de cultura, mas não pode ser... Olha, vamos lá ver se o seu microfone também está desligado.
Obrigada, doutora Cílio. Ai, gratidão. É humana, como eu dizia antes de cultural, é humana. Portanto, todo ser humano já esteve envolvido de alguma forma em meios em que estava a haver uma fofoca ou assim. A diferença está em como combatermos isso. Se chega alguém ao pé de mim e começa... Doutora, aconteceu, olha, este caso aqui, a fulana está a namorar com o doutor não sei quem. A questão é verdade? Pode ser. Ajuda-nos em alguma coisa? É produtivo? Acrescenta valor à nossa empresa? Acrescenta valor à nossa instituição? Não. Se fosse consigo, gostava? Também não. E morre. E morre. É uma forma de se matar. Mas há casos em que não se chega sequer à possibilidade de matá-la. Ela sobrevive e faz filhos. Muitas vezes o ambiente também propicia a disseminação. Né? Eu chego ao pé da Ieda, olha, Ieda, aconteceu aquilo com o fulano tal e tal. A Ieda também, em vez de me cortar logo a palavra, vai. Aqui o doutor, doutor, e já acrescentou um ponto, já acrescentou 3 e 4. E o visado, entretanto, está ali, ainda no meio da incerteza, não sabe exatamente o que é que se passa, com um grupo de pessoas a falar nas suas costas, e quando chega a ele, o prejuízo já é grande. É grande. Mas imagine num caso em que só vai chegar ao RH o problema instaurado. Porque a fofoca nem vai, já sabe que o RH não vai dar vazão, não vai alimentar com combustível, mas já está instaurado, o ambiente já está todo ele tóxico, até chegar ao RH já para uma solução. Com certeza. Eu primo sempre pela conversa e pela educação. Porque antes de punir, acho que é importante educarmos as pessoas. Falar com elas, tomarem consciência dos seus atos, exatamente, e das consequências dos seus atos e das suas palavras, no caso. Começo sempre pela educação. Agora, educamos 1, 2, 3 vezes, quer dizer, também temos a lei que nos protege neste sentido. Portanto, não é algo que deixemos perpetuar porque um indivíduo, um trabalhador, acha que é normal falar da vida do outro e espalhar umas verdades ou inverdades, como ele disse, não disse mais nada do que a verdade, pode ser até verdade, mas sem consentimento do outro e nas suas costas. Pois, é fofoca. É fofoca. E a fofoca não fica hoje apenas pela linguagem oral. Já está nas telas. Big Lemos. Agora... lidar com estas questões, e eu chamo Big Lemos porque é uma pessoa que está influente também nas redes sociais, hoje em dia já nem precisa muita conversa. É reencaminhar o assunto e as pessoas até comunicam-se por emojis para dar opiniões e falar, e depois espalha-se a fofoca. E este é o dilema que se vive. Este comportamento que gera também conteúdo, gera monetização, como é que o Big Lemos vê, não é? Sendo um conselheiro, sendo uma pessoa que está aqui também para dar suporte às questões mais sonantes da sociedade? Como é que convive com isso? O grande problema é que as fofocas têm tido mais realce nas redes sociais. As pessoas acabam, boa parte dos internautas que lá estão adoram uma boa fofoca. Isso notamos bem que quando se traz matérias que realmente agregam valores, que realmente falam de situações do país que interessam a todos nós, não criam grande realce, mas trazer uma fofoca, ainda que seja algo que muitas outras pessoas dominam, que não é verdade, preferem partilhar essas notícias, acabando por muitas das vezes sujando a reputação de muita gente inocente. Só notamos bem que sempre que sai uma notícia que tenha a ver com a vida de alguém, pronto, ainda que seja pessoal, e muitas das vezes baseada em notícias e calúnias e muito mais, as pessoas estão, ainda que temos uma nova lei sobre as fake news, sabemos que não vai ser fácil combatermos isso. As pessoas hoje partilham e muita gente inocente partilha, e parece que não. Essas fofocas que rolam pela internet já fez muita gente tirar a própria vida. Por quê? Porque infelizmente isso afeta psicologicamente famílias, afeta a carreira. Às vezes aqui a fofoca vai para a internet e afeta a vida profissional desta pessoa que está aí nas redes sociais. E quando
forem a fundo, vão dar conta que aquilo não passava simplesmente de uma fofoca. Eu acho que a fofoca só tem lugar onde se dá aso a isso, porque tenho quase certeza absoluta que todo ambiente de trabalho onde se combate a fofoca, onde não deixam que a fofoca ganhe espaço, tem um ambiente salutar de trabalho, e acontece muito esse ambiente de fofoca acontece muito nas instituições públicas, porque as pessoas usam a fofoca para chegar a um certo nível. Muitas dessas pessoas, e se tiver também um chefe, um líder, não é líder, porque um chefe é chefe, um líder é um líder. Um líder é aquela pessoa que sabe governar, sabe liderar sem dar aso à fofoca, porque há chefes que se sentem bem sendo bajulados e enrolar a fofoca, porque onde tem um grande líder, a fofoca não ganha espaço, mas quando tem alguém que vive de fofoca, porque há pessoas que se alimentam de fofoca, tem aquelas fofocas, aquelas básicas que é nossa, entre casal, olha, a fulana fez isso, olha, o fulano fez isso, hoje estive com fulano, que são fofocas do nosso dia a dia, nos alimenta todos os dias, mas tem aquela fofoca grave. Pode prejudicar o outro, prejudica a vida de alguém. Mas o que é mais grave? Aquele que dissemina a fofoca ou aquele que começa? Eu acho que os dois lados, porque se alguém chegar a mim e fofocar a respeito de outrem e eu não cortar isso, estaria a dar aso a essa pessoa de fofocar. E quem fofoca hoje vai trazer outro, e quem tem coragem de fofocar a respeito da vida de outra, mas vai falar da minha vida nas outras pessoas. Isso cria vício. Há pessoas que vivem de fofoca e há pessoas que fazem dinheiro com fofoca. É só vermos jornais privados, vendem notícias e fake news e fazem dinheiro. As páginas, os jornais ligam para pessoas e dizem: se você não fazer isso, eu vou noticiar, ainda que seja fake news, eu vou noticiar a seu respeito isto. E a pessoa negociar e apagar uma notícia que sabe que não foi ele que fez. Infelizmente, está muito longe de conseguirmos combater isso, mas graças a Deus ainda tem pessoas que conseguem realmente provar por aí. Há pessoas não, mas quando falam de ti nas redes sociais, não, eu sou da opinião que se falarem de mim nas redes sociais, eu venho nas redes sociais provar que não é aquilo. Porque uma coisa é, aqui a doutora que me conhece, as pessoas que estão aqui me conhecem, essas pessoas sabem que é mentira. E as outras pessoas, como é que fica? Eu hoje não sou conhecida. Fica logo manchada. Eu hoje estou num ambiente em que não sou simplesmente conhecido pelas pessoas que me rodeiam. Eu hoje me tornei uma figura pública e sou conhecido por muita gente. Então, parece que não, mas essas pessoas, e eu no mundo do negócio que me encontro, é importante que eu tenha uma imagem boa para que as pessoas acreditem naquilo, no produto que eu vender. Porque se a minha reputação dizerem que o Lemos rouba carros e vende produtos o que é que vai acontecer? As pessoas vão. Eu já vendi carro para pessoas que vivem fora e não os conheço. Meti o carro no reboque e levaram e até hoje não vi a pessoa. E já transferiram dinheiro para mim que eu nem sei. Olha, preciso desse produto e mandei. Agora imagina que as pessoas têm uma imagem a meu respeito que não seja propriamente aquilo. Então é importante realçar aqui que a fofoca é de todo mal. É de todo mal. Mas temos aquela fofoca levezinha que alimenta, né? A esta hora, quando eu saí do programa, vou fofocar com a minha mulher. Já estava no programa, tinha 2 senhoras bem bonitas. É uma fofoca leve, né? Eu nem chamaria fofoca, é uma conversa descontraída. Tudo começa por aí. Mas vamos fazer uma breve pausa só para irmos para Malange. Vocês vão juntos comigo, tá bem? Vamos todos juntos para Malange, porque há também fofoca por aí. Infelizmente está por todo lado. Malange, boa tarde. Viva, boa tarde. Existem diferentes formas de conceituar a fofoca. Independentemente da espécie de fofoca que se queira levantar, até que ponto é que este fenómeno condiciona a atividade laboral? É o que nós vamos já saber a seguir. Muito boa tarde, de onde vem? Boa tarde, venho da escola. Até que ponto é que as fofocas condicionam a produção no trabalho? É dizer que a nível de uma instituição, elas de facto podem ter um impacto bastante negativo, quer no desenvolvimento das atividades laborais, quer no desenvolvimento do espaço sociológico, das relações humanas nos locais de trabalho. No seu ponto de vista, digo, o que é que tem estado a motivar o emergir de fofocas? Olha, hoje está na moda, de facto, quem aparecer primeiro com esta informação ganha mais protagonismo. Para as plataformas digitais tem mais like, mais visualizações e às vezes acabamos por ferir a sensibilidade das pessoas, não é? E o que está mesmo detrás no ambiente do trabalho é a questão da difamação, não é? Difamar o colega
pese embora de não ser verdade, mas gostamos de difundir estas informações para que se desestabilize o ambiente normal do local de trabalho. Rita, já alguma vez foi objeto de fofoca? Sim, já fui objeto de fofoca alguma vez e não foi nada bom, pois era a disparidade de informações e falta de humildade das pessoas em querer perguntar o que realmente se passou comigo. Eugênia de Carvalho, estamos aqui a abordar a questão que tem que ver com a fofoca em locais de labor. Até que ponto é que este fenómeno condiciona a atividade laboral? Bom, fofoca é uma coisa que prejudica não só no local de trabalho, mas em qualquer relacionamento. Porque quando nós falamos em fofoca, é coisa que nós queremos explorar a vida alheia. Muitas vezes mesmo sem conhecendo esta pessoa. Já no local de trabalho, isso vai criar aí um ambiente de trabalho não muito bom. Porque quando nós fofocamos, nós estamos a falar da vida alheia, esta pessoa que nós falamos, ela pode sentir-se muito mal, então aí vai beliscando o nosso relacionamento. E quando nós estamos bastante ocupados, estamos focados naquilo que é o nosso trabalho, nós não temos tempo de fofocar. Mas há aquelas pessoas que estão no local de trabalho, mas não trabalham, então o que fazem é fofocar. Então precisamos nos empenhar mais naquilo que nós fazemos do que estar aí a bisbilhotar a vida alheia. Que mecanismos, afinal, é que devem ser aplicados de modo a evitar que este fenómeno continue a fazer parte das nossas instituições laborais? Bem, há vários mecanismos na qual podemos procurar evitar a circulação da fofoca nas instituições públicas. A comunicação entre o pessoal de uma determinada instituição deve ser clara e correta, para então não surgir a fofoca. Quando saiba posturar-se, manter a sua devida postura ou posição dentro de uma determinada instituição, aí sim também vai então incentivar a fofoca. Aí está. O grande conselho que fica é que as questões paralelas devem ser colocadas de parte. Afinal de contas, o fim último é esperar que as empresas produzam resultados satisfatórios. José Gaspar, Childes Maleno, Celestino Caculo. Aquele abraço. Abraço grande, meu querido, abraço grande. Olha, ambiente laboral, fofoca, não combina nada, mas o que combina é também uma cultura organizacional que não permita a proliferação deste fenómeno. Uma cultura organizacional senão os valores, não é? E também todo o conjunto que gera e rege a empresa. Exato. Como é que essa cultura pode influenciar positivamente na quebra total deste mal? Olha, ainda bem que toca neste ponto, porque essa é a chave, quer para a sociedade, quer para as instituições, sejam elas públicas ou privadas. Quando aqui o Big Lemos falava da questão da lei das fake news, eu pelo menos sou apologista da existência desta lei. Sim, tem que porque ser. Na vida é sempre importante estabelecer limites. Exatamente. Não vale tudo. Pois. E há muita gente que pensa que a internet é uma terra sem leis. Exatamente. Não pode valer tudo. As sociedades não se constroem assim. Em tudo deve haver limites. Exato. Ok, você quer partilhar, partilhe algo que é comprovável. Agora, ao nível das instituições, essa questão da cultura organizacional é vital. Tem que se criar uma cultura organizacional em que há tolerância zero para a desinformação. Há tolerância zero para os boatos. Agora, a cultura começa sempre no topo. É fundamental que as lideranças, primeiro, se criem manuais da cultura da organização, em que isso está lá respaldado. Exato. Deve estar escrito, porque tentar estabelecer coisas que não estão escritas gera outro tipo de situações. Você está mais proibido de fazer isso com base em quê? Não, de acordo com a cultura da empresa, de acordo com o código de ética. O manual, não é? O manual da empresa. Nesta empresa não falamos sobre os outros, falamos com os outros. Estamos a perceber, isso é fundamental. Definir clareza ao nível comunicacional é uma das grandes fontes de fofoca nas organizações. Quando a comunicação não é clara, cria-se um vazio.
E o que é que acontece? Os colaboradores vão preencher esse vazio com suposições, porque ninguém esclarece. Existem aqueles temas, portanto, as informações dentro de uma empresa têm níveis. Evidentemente, a informação de nível de topo, que é mais sigilosa, mas há sempre aquela informação que é de interesse geral. Quando a informação é de interesse geral, deve ser muito bem passada a todos. Sim. Não é passar a uns, exatamente, e omitir a informação exatamente. Isso vai criar problemas naturalmente. E depois, o ambiente de trabalho, por si só, pela sua natureza em si, é um ambiente muito competitivo. Toda a gente quer atingir altos cargos, mas nem todos podemos ter altos cargos. Pois é. E quando não existem normas criadas na instituição que regulam, desde a questão do processo, aqui a doutora, como é do RH, sabe melhor isso do que eu, como é que funciona o recrutamento, o escalonamento, que tipo de requisitos deve reunir para passar da posição A para a posição B, porque isso por si só é um regulador. Sim. Vou dar um exemplo muito simples, eu uso muito isso para os meus filhos, por exemplo. Anualmente, nós conversamos e definimos, olha, este ano, quem tiver notas, no caso de a nota máxima é 10, se você não tiver nenhum 8, aprenda que o papai tem para si esta. E para você é a mesma coisa, se você não tiver nenhuma nota abaixo de 16... Cultura familiar. É cultura familiar, está definido. Sim, sim. O que é que isso acontece? Quando chega o final do ano letivo, eles próprios se autojulgam. Ok? Cada um deles já olha para a sua caderneta e diz, poxa, pai, eu tive aqui um 7, estou tramado. De contrário, qual é o problema? Estou eu como líder, nesse caso, líder da família, a figura paterna, o mesmo se aplica para os diretores nas organizações, a patrocinar a fofoca, a patrocinar a ter conflitos entre as pessoas. Mas quando as regras são claras, isso vai funcionar desta maneira, nós reduzimos em grande medida esta propensão. Então, a cultura do feedback direto nas empresas deve existir. Okay. Temos um assunto, vamos falar cara a cara, olho nos olhos. Uma coisa que eu faço muito nos meus projetos, nunca aceito que um colaborador meu venha fazer queixa de um colega seu na ausência deste colega. É daqueles que diz, vou chamar o colega para dizer exatamente, isso à frente dele. Porque nós somos um time. Yeah. Ok, tens uma questão com o Beltrano, fantástico. Olha, vamos aproveitar, chama lá o Beltrano, vamos sentar os três, falamos, resolvemos, está fechado o tema. Portanto, são mecanismos que as organizações podem adotar para colmatar. Agora, se o próprio líder é o primeiro a tecer comentários depreciativos sobre um colaborador, quem está a promover a fofoca, a discórdia na instituição? Porque depois tem um efeito bola de neve que tem outras tantas consequências. Começam-se a criar os grupinhos nas empresas. Portanto, fomentam a fofoca, que é uma coisa doida. Porque há o grupo dos A's, há o grupo dos B's. Alguém do A viu como é que o B se vestiu, viram como é que ele se vestiu? Até roupa nas empresas, é ridículo, é ridículo que nós chegamos. Mas isto é um comportamento infantilizado, é um comportamento de falta de autoestima, de falta de identidade. O que é que vocês consideram? Em termos de comportamento, primeiro é um desvio de conduta. Um desvio de conduta que é gerado por um comportamento geral da própria sociedade. E quando, aqui já foi dito, quando a instituição não tem uma norma, não tem um qualificador que descreve exatamente aquilo que são os valores corporativos, há brecha sempre para isso acontecer. A verdade é que o promotor ou aquele que traz a primeira informação, que não é banido logo em primeira instância, ele vai sentir que precisa alimentar e que precisa estar presente em todos os momentos. Este comportamento é para ele se firmar naquele núcleo. É um desvio de caráter. Exatamente. Não desvio de caráter, mas de conduta. Exatamente. Ali, a conduta deste indivíduo precisa ser balizada dentro daquelas normas institucionais que aqui já foram mencionadas. Se a instituição não estiver em condições de balizar, ali sim, ele vai fomentar hoje, vai falar com A, amanhã com B, com C e sucessivamente. A verdade é que as nossas instituições, e prova disso, é preciso deixarmos aqui claro, é que qualquer um dos funcionários que aqui está ou que está lá em casa a assistir-nos tem noção de que tem um período laboral próprio, mas também tem noção de que hoje por hoje o vetor da fofoca, que é o telemóvel, está sempre aí.
Como é que se admite numa instituição pública alguém que está a atender no balcão, ele vai ficar 30 minutos lá atrás a olhar para o Facebook, para as redes sociais, para depois dizer, olha, desculpa, vamos só para um minuto, sabes o que é que está acontecendo na TPA? A fulana está grávida, a fulana passou. Ou seja, ao invés de nós produzirmos, estamos exatamente a sair daquilo que devia ser a norma. A verdade também aqui é que esta mesma fofoca, ela inicialmente parte para alguém que está descompensada. Mas ela, se não for cortada, ela vai disseminar o mau comportamento, o mal-estar. E pode arruinar uma instituição completamente. Inclusive pode levar até a suicídios. A verdade é que temos que ter cuidado porque tudo isto tem níveis. Daí é que nós já tivemos situações na nossa sociedade e não só, os nossos telespectadores lá em casa sabem, que já surgiram várias fofocas nos jornais que efetivamente expuseram situações que nem sequer tiveram cuidado da verificação. Exatamente. Este é o outro problema. E aqui falou-se há bem pouco tempo também das fake news. Estamos a falar de duas coisas diferentes. A fake news é mesmo só tudo falso. A verdade é que na fofoca tem também verdade. Então, tendo verdade, sim, é preciso deixarmos aqui claro. A fofoca tem verdade. Só que esta verdade não pode fazer parte da cultura organizacional da instituição. Que é verdade de outra pessoa, que não tem Não de ser tem exposta. nada a ver, exatamente. É preciso que as instituições tenham coragem, principalmente o gestor do topo, tem que estabelecer um critério, normas claras e fixas. A comunicação tem que fluir para todo mundo. Nós não podemos, exatamente como aqui foi dito, permitir que existam ilhas. As ilhas são suscetíveis de destruir o bom profissional de qualquer instituição. A verdade é que há bons profissionais que gostam de estar no seu canto. E esses são sempre os lesados. Sim, Porque a maior parte dos bons exatamente, esses são os lesados. Porquê? Porque o fofoqueiro identifica a característica de cada um dos integrantes e ele vai exatamente buscar vantagens, principalmente naqueles que ele consegue com facilidade dominar. E daí é que o doutor disse, então não disse verdade, não é mesmo verdade? Eu disse, mas se é verdade é da vida dele, não tem nada a ver. Não é tua vida. O fofoqueiro é devido, não é? Então é importante aqui olharmos para a estrutura psicológica e emocional, tudo porque dentro das instituições estamos aqui várias pessoas, cada um tem a sua forma de fazer gestão psicoemocional. Eu posso aceitar, ler ou conviver com esta fofoca sem para tal criar mal-estar, mas ela já não. Ela pode efetivamente, automaticamente destruir a autoestima, pode destruir a vontade de voltar para o serviço, pode rapidamente desenvolver o estresse severo, pode provocar uma série de transtornos psicológicos que pode levar até à morte do indivíduo. Daí é que os gestores de recursos humanos, eu não gosto desse termo recursos humanos, porque o funcionário não é recurso, é um ativo, é um capital. Obrigado. Pois, de qualquer forma, os gestores, como aqui nós usamos o termo gestor de recurso humano, tem que ser um gestor que tem que necessariamente conhecer o seu pessoal. O qualificador, que aqui já foi dito ou vai ser dito pelo especialista, tem que dar abertura para a comunicação fluir. A verdade é que muitas das vezes o gestor de recursos humanos e o próprio chefe não têm tempo. E na maior parte das vezes eles também que alimentam a fofoca porque querem ter domínio, querem controlar todo o pessoal que está a trabalhar e na maior parte das vezes até convida o fofoqueiro, o FBI da instituição, para ir tomar um café. E ao irem tomar este café, automaticamente vai saber alimentar esta cultura. A verdade é que, sendo um fenómeno cultural, psicológico e social, nós temos que balizar de formas a não permitir, a não perpetuar. Porquê? Porque muitas das vezes nós somos chamados a gerir uma nova instituição e ficamos assustados com o nível de informação que chega até nós em função de 1 ou 2 minutos que foi aqui dito, porque o A, o B ou o C também quer um outro lugar. São as batatas podres. Infelizmente. E é preciso que nós tenhamos coragem e as instituições, as boas práticas atualmente, até têm estado a eleger o bom trabalhador do mês, bom trabalhador da semana ou do ano, com o intuito exatamente de motivar os outros a pautarem por uma
conduta boa. Porque às vezes também são questões educacionais, não é? Não sim. teve o cuidado de receber de casa essa instrução. Mas ainda assim, hoje por hoje, a ciência ensina-nos que esses aspectos ligados ao treinamento, à aceitação, à cultura, ao aprendizado, está tudo na base de um processo que pode ser adaptado. Ou seja, são processos adaptativos. E sendo processos adaptativos, se eu for a batata podre aqui no nosso meio e ninguém prestar atenção no que eu estiver a dizer, eu vou falar 2, 3 vezes e eles vão se levantar. Na quarta vez eu já não vou falar porque eu não quero estar sozinho. Então daí é que as instituições precisam necessariamente criar mecanismos para banir este tipo de prática. Agora vamos olhar para as soluções. Big Lemo tem também grande experiência nesse assunto. Não diria propriamente no meio laboral, mas é também laboral, porque a internet também é um lugar onde tem exposição e trabalha com a sua imagem. Como é que gere a sua vida, a sua carreira diante de quando há polêmicas, que são fofocas, não é? Muitas vezes. E qual é o ponto positivo que consegue dar-nos e dar lá para casa aos telespectadores para conseguirem gerir estas questões? Eu já fui vítima de fofoca nas redes sociais e se tornou viral, né? E tive que me encarar a mim mesmo e saber que já não sou uma pessoa qualquer. Então, olhei para a fofoca, deixei passar, conversei com as pessoas ligadas a mim e as pessoas disseram, não mete isso na cabeça. A fofoca foi porque fui traído e perdoei a traição da minha esposa. E ficou muito viral essa fofoca. E depois saiu uma outra notícia de alguém famosa, de um jogador de futebol, com o mesmo teor. Então, depois as pessoas Sendo viram. ainda por cima um profissional na área dos relacionamentos, fofoca associadas ao seu trabalho e à sua vida pessoal, acaba por gerar muito ruído em torno do seu E mesmo no local de trabalho, eu normalmente sou ligado, trabalho diretamente, né, com os diretores. E a tendência é vir alguma fofoca para levar até o diretor. Eu gosto de pegar a fofoca se é algo leve, né, que não cria alguma situação grave contra um colega. Tudo aquilo que eu acho que não beneficia um colega, eu não levo. Fica comigo. Eu digo, está fixe, e fica comigo. A informação chega e fica mesmo só comigo. Não levo para aí. E eu chego no diretor, não falo sobre o assunto. Quer dizer, toda a fofoca que rola no seio corporativo, que me chega, para mim, se chegar até a mim, morre. Porque eu gosto de ver as pessoas bem. Eu acho que as pessoas acordam, saem das suas casas, vão para o local de trabalho porque precisam levar o pão para as suas famílias. E nenhum pão é melhor do que o pão do outro, porque todos nós, de alguma forma, se o pão nos encontrasse em casa, então estaríamos todos nas nossas casas. E se saímos das nossas casas e vamos atrás do pão para que a nossa família, de alguma forma, sustentar com algo bom sem ter que roubar. Então, eu acho que é importante tudo aquilo que não agrega para qualquer pessoa, eu sou contra. Eu hoje sou o que sou, porque sou uma pessoa que fui educada num ambiente religioso e então a minha tendência é estar no mundo para fazer o bem. E a fofoca não é nada de bom para ninguém, principalmente quando está em questão a reputação de outrem. Principalmente porque a fofoca torna um ambiente tóxico. Há pessoas que já não vão trabalhar porque o ambiente corporativo não é de agradar. Eu sou aquela pessoa... Eu gosto de olhar para o serviço como algo... Tipo como se estivesse aí a praticar desporto. Desporto nós gostamos. Então gosto de trabalhar num ambiente bom. Eu já cheguei a pedir para ser transferido para ser transferido num sítio onde eu já trabalhava e o ambiente rolava muita fofoca, o ambiente pesado. É um ambiente tão pesado que dentro daquela instituição morria todos os meses alguém. Percebe mais ou menos? Porque a fofoca começa a trazer tantos males, não sei, porque se o ambiente de trabalho não for saudável, as pessoas morrem, porque as pessoas não morrem só propriamente porque a fofoca, o ambiente, quando não é bom, as pessoas ficam doentes. Sim. Há pessoas que todos os dias vai para o serviço, o chefe chama-te e depois temos aquele chefe que só é chefe. Ele não tem competências para listar. Então a fofoca ela alimenta. Ele vem e faz já uma acusação. Eu sei o que é que tu estás a fazer. Eu sei que isso não se faz. E depois tem uma tendência. O fofoqueiro é sempre promovido.
O próprio chefe também é o chefe da quadrilha dos fofoqueiros. Ele, todas as ilhas dentro da empresa, é o FBI ele se for nomeado, vai para uma instituição, traz os fofoqueiros dele, mete cada gabinete um fofoqueiro que lhe alimentam. E aquelas pessoas que tiverem a falar do chefe a respeito, a tentar aquelas comparações, o diretor X que saiu é melhor, esse diretor, ele, se lhe fofocar isso, vai começar a fazer um xadrez ali e vai acabando infiltrando muitas outras pessoas. O que é que acontece? E essas pessoas que partilham a fofoca dentro da empresa são promovidas. Eu só vejo, o fulano competente nunca tem, porque tem muita boa gente competente e que não tenha a sorte de ser promovido porque não é fofoqueiro. Porque o patrão, se chegares numa empresa, te contou o chefe, sou um profissional, estou aqui a trabalhar. Eles nunca lhe chamam para ir falar com o chefe, vão sempre chamar os fofoqueiros, porque o chefe gosta, saiu da casa dele, vai chamar todos. Já temos uma reunião, todos vão sair da sala, vai deixar os fofoqueiros comer, tem alguma coisa para contar. Então... Opa, isso é bom. Vamos já fechar também a nossa conversa, estamos mesmo assim em cima do tempo. Doutor, por favor, dê também o seu parecer final, temos 30 segundos para cada um. Ora, eu ia deixar um conselho e uma dica final. A primeira questão tem que ver com todos nós aprendermos a proteger a nossa reputação. Há um equívoco muito grande com os fofoqueiros. O fofoqueiro pensa que está a sujar a reputação do outro, mas na verdade ele está a sujar primeiro a reputação dele mesmo. E ele pode até, e como dizia muito bem o Big Lemos, ele pode até, enquanto tem também o chefe da quadrilha, ter uma posição de destaque, mas é importante não esquecer que cargos nunca são eternos. Pois é. No dia que entrar alguém sério no lugar, aquela pessoa é descartável, porque não tem qualidades para a função. E é sempre bom que nós, quando temos que nos pronunciar sobre algo, sobre tudo que tem a ver com a vida de outrem, fazemos a nós mesmos a pergunta-chave. Se essa pessoa estivesse aqui agora, eu falaria da mesma forma? Fica no ar essa questão. Afinal, recebo aqui informação de que não vamos embora. O assunto está bom, está a gerar debate, então temos mais tempo. Vai gerar debate depois daqui. O objetivo é sempre esse. Com certeza. Quando saímos daqui, continuamos a falar a respeito desta temática. Quando íamos a intervalo, estava aqui o nosso querido gestor de carreiras a falar sobre os pontos negativos desta questão da fofoca. Vamos rematar para fechar também o seu pensamento e depois passamos aqui para a nossa história de capital humano. Exato. Eu fechei com a questão de que... deixou uma questão no ar. Cada um, antes de falar sobre outrem, deve ter a coragem, o termo é mesmo esse, a coragem de se fazer essa pergunta. Se essa pessoa estivesse aqui agora, a olhar para mim, eu falaria isto? Por vezes nós erramos porque não temos a coragem na vida de nos fazer as perguntas certas. É verdade. Nós não temos coragem e isso é hipocrisia. E é um aspecto muito importante que devemos entender. A reputação da outra pessoa nunca na vida deve ser moeda de entretenimento. E é fundamental as pessoas perceberem, há um princípio, eu sou cristão, e há um princípio que, independentemente das pessoas serem ou não cristãos, respeita-se, mas é como a física. Há princípios que você concordando ou não, acreditando ou não faz a mínima diferença. Funciona assim, ponto final. Você pode dizer que não acredita na lei da gravidade, ok, atira-te do sétimo andar, morres a mesma, mesmo não acreditando. Não. Então, quando você semeia mal na vida de outrem, você vai colher mal. Então, a empatia é fundamental. Vamos fomentar a empatia no ambiente de trabalho. Muito bom. Muito obrigada, doutora Milka Ndunduma. Vamos agora para Vanessa Silva, gestora da RH. Qual é a sua visão sobre o mitigar, se não podemos extinguir de uma vez por todas este mal? Seja possível, mas pelo menos estancar de alguma forma, podemos tentar. Uma comunicação clara nas organizações. Quando não há espaços escuros, fica mais difícil disseminar aquilo que não é verdade ou verdades que não são para ser ditas naquele ambiente. Regras claras, já o doutor Ndunduma disse, as regras já claras para se cumprir, onde toda a gente sabe o que é que tem que fazer, como fazer, fica mais fácil gerir essas situações que podem eventualmente vir a surgir. Passa tudo também pela consciência do próprio ser humano. O que é que eu estou a fazer? Estou a fazer de bem? A resposta fica. Autoconsciência. Exatamente. E diz, a comunicação
se não for assertiva, se não for positiva, se não for acrescentar nada de positivo na tua vida, é falhada. Portanto, é uma comunicação de falhados, por assim dizer. A fofoca, a comunicação dos falhados. Comunicação dos falhados, gostei deste termo. Doutora Cílio. Eu começo pela comunicação. A comunicação normalmente é feita em 3 pilares. Empatia, consistência e clareza. Esses são os 3 pilares da comunicação. E quando esses 3 pilares não estão sincronizados, não tem como mantermos uma cultura dentro de uma instituição que seja uma cultura sã. E aí começamos. Empatia. Temos sempre, cada funcionário tem que se colocar no lugar contrário. E a pergunta que aqui já foi feita é que o empático tem que fazer sempre. Estou a fazer certo? Eu a ir falar mal, é certo? Ao fazer isto às costas do outro, é certo? Esta é a primeira pergunta. A segunda vem do gestor do topo. Eu estou a ser transparente com as instruções? Transparência. Tem que haver... A informação tem que fluir e tem que ser consistente. E ao ser consistente, ao juntarmos esses 3 pilares, certamente que é a citocina, que é aquela coisa gostosa que o fofoqueiro tem no cérebro, que o alimenta para ter o prazer de realização, deixará de fazer parte da cultura institucional. Tudo por quê? Porque o fofoqueiro é exatamente alguém com descompensação comportamental e ele tem exatamente essa substância que o alimenta, que é a citocina, e que faz dele um dependente. Ele tem que procurar a informação. Como se fosse um vício. Exato, é uma droga, é como se fosse uma droga, exatamente. Então, é preciso nós estabelecermos parâmetros que funcionem dentro da instituição. E para tal, todo funcionário tem que fazer-se obrigatoriamente uma pergunta: estou a ser bom? Por quê? Porque quando nós chegamos para as recomendações, uma das principais recomendações é a criação de um ambiente saudável. Como é que este ambiente saudável é criado? Este ambiente saudável é criado com grupos de apoio. Nas instituições, o RH tem que ter grupos de apoio. O que é que o grupo de apoio faz? O grupo de apoio vai exatamente permitir, porque há dentro do quadro de trabalho, há pessoas que dificilmente têm coragem de abordar os seus problemas. Então, se nós tivermos vários grupos de apoio dentro das instituições, 2, 3, 4, há provavelmente a grande oportunidade de termos uma pessoa que consiga puxar por ele e conversar. Depois, temos a necessidade de olhar para a questão da gestão emocional, e a gestão emocional é determinante para o sucesso de qualquer equipa de trabalho. Então, há um conjunto de ações que podem ser levadas a cabo desde que a instituição tenha exatamente a vontade. Aí é que nós continuamos a advogar a ideia que tem que ser implementada em todas as instituições a presença de um especialista em saúde mental para exatamente fazer o equilíbrio, promover o bem-estar e identificar as falhas para que possamos todos ter sucesso. Exatamente. E não se fala mais disso, porque tudo ficou aqui esclarecido e dito. Deixem-me agradecer a vossa presença. Foi uma conversa muito, muito boa, onde podemos aprender bastante sobretudo, como afastarmos-nos deste vício que é a fofoca. Big Lemos, empresário e conselheiro matrimonial, gratidão pela sua presença. Obrigado mais uma vez. Acílio Manuel, que é psicopedagogo, gratidão também. Vanessa Silva, gestora de Capital Humano, muito obrigada. E o Amilcar Dunduma, consultor, formador e mentor de carreiras. Gratidão. Eu que agradeço, foi um prazer. Gratidão.